Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, para acompanhar como é que são os trabalhos de plantio dessa nova safra de soja 21-22. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Lauri Dal Bosco, ele que é vice-presidente da FamaSul lá na região, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, seu Lauri, é sempre um prazer conversar com o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos vocês. O prazer é nosso a gente conversar sobre notícias do agro. De volta em volta a gente conversa, né? E é sempre uma satisfação a gente discutir notícias do agronegócio, né? Seu Lauri, da última vez que a gente conversou aqui lá no começo de setembro, a expectativa aí na região era começar o plantio cedo e com boas condições. Isso se confirmou na prática? O plantio está acontecendo dentro do previsto por aí? Aquela prática do plantio em setembro, não, Guilherme, atrasou um pouco mais, mas a partir do meados do começo de outubro, o clima normalizou e normalizou para melhor e muito bem intercalado às chuvas, a gente conseguiu avançar forte no nosso plantio. Tanto que hoje aqui na região dos Chapadões, aqui, você fala em plantio efetuado já e nascido em torno de 70%, mas área plantada em torno de 80%. Eu acredito que um dos bons anos, não digo melhor ano para se plantar soja, em termos de umidade de solo, janela entre chuvas, né, tem sido esse ano. Vamos ver se a gente consegue chegar nessa reta final da mesma maneira que a gente começou e que essas sojas germinem bem, né, para ser uma safra que a cultura nasceu bem, se implantou bem, para dar sequência depois nos outros cuidados, para que a gente possa fazer uma safra, se não ótima, pelo menos boa, né? E aí, Lauri, para essa safra ser positiva, qual deve ser uma média de produtividade aí considerada positiva se a gente levar em conta que tudo ocorra dentro das condições boas aí na safra? Na verdade, as tecnologias estão evoluindo muito, né? Isso é uma coisa notória. Quem é do agro, quem gosta do agro, acompanha, sabe que estamos evoluindo muito. A gente vai perseguindo melhorar a quantidade de sacas produzidas por hectare. Não é muito fácil essa tarefa, porque depende muito do perfil do solo, do perfil das áreas, dos equipamentos que a gente usa, da funcionalidade dos produtos que a gente está usando, né? Esse ano nós temos tido uns problemas pontuais aí também de produtos, que não é muito, mas tem, e acaba às vezes até atrapalhando um pouco. Vamos ver se a gente consegue, primeiro passo, plantar nasceu, a gente dá a sequência, né? Como falei anteriormente, a gente dá a sequência cuidando bem dessa safra, fazendo os manejos corretos, conforme as recomendações técnicas exigidas, né? Para a gente colher bem, porque o ano precisa muito ser colhido quantidades de sojas para que a gente consiga fazer frente aos custos que subiram desordenadamente, né, Guilherme? E aí, Lauri, esse plantio positivo que a gente tem até agora vai garantir também boa perspectiva de janela para a safrinha de milho? Sim, para nós aqui, como região altamente tecnificada, nós precisamos muito plantar cedo. O ano passado, eu conversei contigo, inclusive, né? Não me lembro a época que foi, nós atrasamos muito a janela. Hoje nós estamos bem dentro da janela, acho que a gente vai conseguir fazer esse plantio, e também não só do milho safrinha, como das culturas alternativas que nós temos aqui, né? Esse ano foi um ano, Guilherme, espetacular para culturas alternativas, né? Hoje, para ter uma ideia, a cultura do milheto, que é uma cultura alternativa que a gente planta fora das janelas, o preço do milheto paga ao produtor na nossa região é o mesmo preço que se paga para o milho, né? Então, essas culturas alternativas também são muito interessantes, porque além delas se pagarem o custo de produzir, às vezes dá um certo lucro até para o produtor, elas vão fazer a cobertura de solo tão necessária para a gente poder fazer frente a um veranicozinho, fazer frente a doenças, né? Então, é muito interessante, essa janela é bem interessante. A gente já começa também a se preocupar para a próxima safra, porque a gente está vendo aí uma nuvem muito escura lá na frente, né, para fazer o próximo plantio da próxima safra. Mas, enfim, temos que fazer primeiro essa também, porque daqui a pouco, se a gente começar a sonhar muito para frente, nós dependemos muito de clima. E clima, a gente sabe que é uma incógnita, né? Então, vamos fazer bem feito essa, depois a gente vai vendo etapa por etapa como é que a gente vai fazer as outras. De todo modo, está bem encaminhado para nós fazermos o nosso plantio do milho safrinha aqui.
E aí, Lauri, pensando na comercialização, como é que o produtor da região entra nessa nova safra? Já foram muitas vendas antecipadas? Está segurando um pouquinho mais? Como é que tem sido a estratégia de comercialização? Nos últimos dias, o produtor voltou a fazer contrato futuro de soja, mas nós estávamos muito sapecados com água quente, Dorigatti, do ano passado, né? Foi feito um volume muito grande de contrato e não foi erro do produtor, mas é normal, travar custo, né? E aí, na hora que a gente cumpriu esses contratos, graças a Deus, praticamente foram 100% cumpridos. Um outro caso pontual que não conseguiu, a gente conseguiu colher razoavelmente bem, né? E aí acabou cumprindo. Mas perdeu-se muito dinheiro, né? Perdeu-se muito dinheiro. Então, o produtor se assustou muito com esse negócio de travar preço. Mas também, é assim, Dorigatti, nós achávamos que estava bom a gente vender soja 80, 90, 100 reais, né? Hoje está 140, 150. Quer dizer, a gente subiu. Agora nós vamos parar o dia que está alto, né? Então o produtor se deu conta também que, na verdade, é uma prática necessária travar custo, né? Esse negócio de ficar jogando com uma carta só, nós temos que travar custos. Nós quisermos aumentar a produção, nós quisermos manter no mercado, nós quisermos criar uma estabilidade financeira, inclusive para a propriedade. Nós temos que continuar travando custo. E hoje, esse custo está para cima, claro. O ano que vem vai subir muito o custo. Não, mas igual eu falei no começo para ti. O ano que vem vai ser a próxima safra. Nós vamos ver ela depois como é que vai. Primeiro nós temos que fazer essa bem feita. Parece que nos últimos dias começou bem, aumentou bastante o volume de contratos. É uma região que a nossa é uma região que costuma vender 50%, 60% do soja antecipado. Eu quero crer que não chegamos ainda nem a 35% do soja contratado antecipado. Mas começou a evoluir bem esses contratos futuros aí, nesse nível de 145, 150, tinha sido vendido um pouco lá atrás de 140, você vendeu até 152, tá? Ele está mantendo esses níveis aí, essa suba do dólar acabou oferecendo uma oportunidade para aqueles que queiram fazer e travando, né? Eu acho assim, como plantou também, tem gente que é um pouquinho mais seguro, planta, vê se nasceu bem o soja, aí começa a fazer também, deve evoluir esse mercado de contratos mais forte de agora, para o final de novembro, dia 15, 20 de novembro, que deve evoluir bastante. Não vejo assim que não vai ser feito contratado 50% da tendência de produção, que o senhor perguntou lá no começo quanto é que nós estamos perseguindo colher por hectare. Nós estamos perseguindo colher 65 sacas, né? Não conseguimos chegar na média ainda, mas também não estamos tão longe, né, Dorigatti? Como plantamos mais cedo e vamos que essa janela de chuva continua nos ajudando um pouquinho mais, queira Deus que senão a gente chega nisso também e os preços estão um pouquinho melhores, né? A gente vai conseguir até oferir um pouquinho de lucro para ter uma reservazinhas para enfrentar os próximos anos, porque o jeito que está a bagunça dos fertilizantes, dos insumos, os próprios químicos, né, subiu muito, nós temos que pegar de novo o nosso caderno lá e fazer todas as contas novamente. Mas isso é para depois. Agora nós vamos plantar bem, colher bem, tentar colher os volumes que nós precisamos, né? Tem um ditado que fala assim, colheu bem não quebra ninguém, né? Então nessa fase agora, sabe, Dorigatti? Seu Lauri, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário inicial de safra na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Na verdade, Dorigatti, agradecer a você sempre, né? Porque a gente é parceiro, não é de agora, a gente conversa. E é muito interessante a gente trocar ideias, vocês fazem esse levantamento espetacular no Brasil todo. Isso são notícias que chegam para o produtor e se posicionando. Claro que nós temos que fazer. Agora, o recado que nós temos que ter, a intenção que nós temos que ter, é plantar muito bem plantado. É cuidar dia e noite, porque o passo inicial é o principal. Depois, fazer o que as nossas entidades mandam fazer. Às vezes existem as recomendações técnicas, elas são para serem usadas, né? E esses produtos caros que nós compramos, fazer um uso adequado desses produtos, que com certeza vai melhorar. E vamos que o clima nos ajude. Aí nós vamos ficar muito satisfeitos, porque nós fizemos a nossa parte, o clima nos ajudou, e a agricultura é assim, né? Um ano está bom, outro ano dá menos, outro ano está ruim, outro ano... É assim, historicamente é isso, mas com as tecnologias que nós temos, com as entidades, inclusive com a mídia que nós temos, né? Hoje temos a satisfação de ter uma ministra espetacular também, que se preocupa, ajuda, desenvolve, desenrola problemas. O produtor tem que botar o chapéu na cabeça e ter a satisfação de produzir alimentos e fazer isso com muito carinho. Esse é o nosso lema, o nosso dever. Obrigado a vocês a todos, obrigado ao pessoal da bancada aí, um abraço a todos os produtores do Brasil que estão nos assistindo e Deus nos abençoe nessa nova safra que nós estamos começando aí, tá?
Seu Lauri, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando como é que vai se desenvolver essa safra por aí. Um abraço, até a próxima. Obrigado igualmente. O Lauri Dal Bosco, ele que é vice-presidente da FamaSul, na região de Chapadão do Sul, no estado do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de plantio dessa safra de soja 21-22. Lauri destacando que 80% das áreas já foram plantadas e 70% das áreas já, inclusive, germinaram lá na região, condições muito positivas para o plantio, condições favoráveis, inclusive já garantindo boa perspectiva de janela para a segunda safra de milho no ano que vem também, ao contrário do que a gente acompanhou na última temporada. Lauri destacando que se tudo ocorrer bem, todas as condições continuarem positivas, os manejos forem bem feitos, a expectativa é perseguir a marca de 65 sacas por hectare de produtividade média, o que seria um ótimo resultado e, casando com bons momentos de preços, pode garantir rentabilidade pensando nessa safra 21-22. As negociações desse momento entre R$ 150 e R$ 140, menos de 35% da produção esperada negociada até esse momento. O normal para esse período seria algo entre 40% e 50%, o produtor um pouquinho com o pé atrás no mercado nesse momento, mas essas vendas devem avançar, voltaram a ter negócios nessa semana, devem avançar e conforme os plantios forem se encerrando, esse início de safra promissor vai dando um pouquinho mais de segurança para o produtor avançar com as suas negociações. Seu Lauri trazendo a preocupação para as próximas safras, questão de custo de produção elevado, de falta de disponibilidade de produtos, mas na opinião do Lauri Dal Bosco, vice-presidente regional da FamaSul, a recomendação deve ser, nesse momento, focar nessa atual safra, realizar todos os trabalhos bem feitos e depois pensar nesse planejamento futuro, já que muita coisa pode acontecer durante esse período. É importante garantir bons rendimentos, boas colheitas, boas produtividades nessa safra primeiro, antes de avançar com o planejamento para as outras. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.